Então, do planejamento de viagens. Pessoal, muita gente está deixando de utilizar milhas para poder economizar numa viagem simplesmente porque não está sabendo fazer o planejamento, tá? Para poder economizar em todas as etapas de uma viagem, tá? Eu sempre digo que quando a gente fala de milhas, nós temos dois caminhos, tá? Nós temos o primeiro caminho onde você vai usar as milhas para você fazer uma viagem que você não tinha condições, ou você vai usar essas milhas para você viver melhor, para você fazer uma viagem melhor que você já faria, tá? Então são dois caminhos que é importante que você entenda como organizar isso no teu planejamento, tá? Vou dar um exemplo para vocês da viagem que eu estava fazendo. Vamos lá. Passagem 49 mil milhas e de volta, tá? Alta temporada, uma passagem de oportunidade que eu comprei de um mês para o outro, 49 mil milhas. Eu tinha essas milhas, eu paguei somente a taxa do cartão, né? A taxa do embarque ali. Mas, se eu fosse falar de comprar essas milhas, daria aí uns R$ 1.200, tá? 1.200. Mais a taxa, essa passagem teria saído uns R$ 1.600, tá? R$ 1.600 a passagem. Mesmo que você não tenha milhas ou tenha, se você fizer um planejamento ao longo do ano, você consegue pagar R$ 1.600 numa passagem. Você guarda 160 por mês, você consegue. Faz um Uber, trabalha no final de semana, faz alguma coisa que você consegue, beleza? Beleza, mas isso é o mais fácil. Por quê? Porque depois da passagem a gente tem um hotel. Eu escolhi um hotel que ele era um pouquinho mais caro, mas nós estamos falando de alta temporada. Onde o hotel mais barato, ele era R$ 600 a diária. Que eu podia usar pontos da O, né, que é da rede do Novo Hotel, do Ibis e tal, que é bem interessante. Nesse caso, vamos lá, 1.600 da passagem, 4 dias de hotel, estou falando aí de mais, pelo menos, se fosse pagar em dinheiro, mais R$ 2.400, tá? Já chegou do Chile, já... Óbvio, meu amigo, estamos na ativa sempre, né? Depois que a gente se aposentar, a conversa muda, mas vamos lá. Até porque tem que recuperar o peso ganho no Chile, né? Então vamos lá. Só que você entendeu que o hotel foi mais caro que a passagem? Você conseguiu visualizar isso aqui já? Na passagem, R$ 1.600. No hotel, R$ 2.400. A passagem foi mais cara porque era um voo direto. Porto Alegre, Chile. Se eu pegasse um voo por São Paulo, ficaria mais barato. Tá? Porto Alegre, Chile. 3 horas. 3 horas. 1.600. O hotel, R$ 600 a diária. 4 diárias, R$ 2.400. Bom, aqui já tem um aprendizado para muita gente. Por quê? Porque nós estamos falando em você entender que o hotel é mais caro que a passagem. Então, quem está olhando para a passagem tem que colocar um asterisco aí. E eu vejo muita gente fazendo isso. Marrone, a passagem para Orlando tá cara. Concordo, mas isso é um sinal que a viagem lá vai ser muito mais caro que a passagem. Então não se ilude, tá? Toma cuidado. Toma cuidado com isso. A pessoa que está preocupada com a passagem, meu amigo, não está pronta para a viagem, não. De verdade. Vai ser muito mais caro lá. Principalmente, né, se for uma viagem em família, tá? Passagem 1.600. Hotel 2.400. Somando aí 600 a diária. Eu paguei mais, mas eu paguei usando pontos e milhas, então não vem ao caso, tá? Mas, para quem fosse ficar lá agora, pagaria aí seus 2.400. Vamos lá. Transporte, gente, deslocamento. Gente, todo país que eu vejo, isso é algo muito caro, tá? Isso é algo caro. Não é barato. Quando eu falo de transporte e deslocamento, é sempre caro. Qualquer Uberzinho dá R$ 100. Qualquer. Do aeroporto para o hotel, R$ 100. Do hotel para o ponto turístico, 50. E de volta, R$ 100. Não tem. Tá? É uma coisa assim, ó, louco. E ontem, até quando eu postei, teve uma pessoa que comentou
E ele diz o seguinte, cara, como os taxistas adoram enganar os turistas. E aí, gente, a gente tem que entender o seguinte, tá? Isso não é uma afirmação, isso é um comentário pessoal da pessoa que fez. E para quem viaja muito sabe que se você está num país que você não conhece, provavelmente você vai ser enganado se você deixar rolar. Porque qual é a diferença, tá? Vamos lá. Quando você pega um Uber, ele mostrou o preço para você. Olha só, essa corrida vai dar 20 mil pesos. Você fala, tá, 20 mil pesos dá tanto. Eu aceito ou eu não aceito. Agora, quando a gente fala de táxi, ele não confirma o preço. Ele pode te dizer que vai dar mais ou menos tanto. Mas na prática, pode demorar mais. Na prática, pode acontecer alguma coisa e ele vai cobrar mais. E aí? Você vai tentar brigar com alguém numa língua que você não conhece, num país que você não domina, você não vai brigar. Por isso que a gente sempre tenta utilizar algo que tem o preço fixo. Tá? Por isso que a gente sempre tenta utilizar algo que tenha o preço fixo. Tá? Então, no meu caso, gente, deixa eu tentar calcular para vocês aqui. Daria 300 e de volta de Uber para chegar lá, mais 200 e de volta lá aeroporto, hotel, já estou falando de 500. Eu tive que pegar transfer para poder ir para os lugares que deu mais 500 reais. Então eu já estou falando aqui de 1.100 reais e lá dentro eu peguei 2 Uber rapidinho, tranquilamente 1.200 reais. Nós temos 3 custos aqui, ó. Passagem 1.600, hotel 2.400, deslocamento no mínimo 1.200. No mínimo. E aí? Você entende que muitos lugares que você for, principalmente no Brasil, o Uber vai ser mais caro que a passagem? Será que você está pronto para isso? É isso que a gente tem que entender. Cara, será que eu estou pronto para isso? Será que faz sentido? Porque de verdade, eu vejo gente reclamando do preço da passagem. Amigo, preço da passagem é igual você reclamar da gasolina. Não serve para nada. Marrone, mas olha o preço da gasolina. Amigo, dane-se a gasolina. Dane-se. Quando você olhar o preço do seguro, o preço do PVA, você vai dizer, meu Deus do céu, gasolina é o de menos. Você entende? Que isso é um sinal de que você está indo no caminho errado? Eu lembro, gente, quando eu comprei meu primeiro e segundo carro. Eu fui na revenda e perguntei, cara, qual é o carro mais econômico que você tem aí? Eu não quero saber modelo, cor, eu quero saber qual é o carro mais econômico. Porque eu não tinha dinheiro para ficar botando gasolina no negócio. Simples. Hoje, eu vejo o preço da gasolina porque eu olho no posto. Mas eu não sei quanto eu paguei na última vez que eu enchi o tanque. Eu não sei. Sei que deu 200 e pouco, mas tanto faz. Tem que colocar. Então começa a entender isso, gente. Tô vendo que muita gente tá indo pro caminho errado. Tá gastando energia se ocupando com algo que não faz sentido algum. Vamos evoluir? Então a gente falou aqui de viagem. Uma viagem você vai gastar. Aí, no meu exemplo, 1.600 na passagem, 2.400 no hotel, 1.200, 1.300 em deslocamento, mais uns 1.000 em alimentação. Eu comi pouco. Cara, uma viagenzinha de 4 dias. Já tô falando aí quase 10 mil reais. Se uma pessoa fosse fazer. Ainda compra uma coisinha, paga um passeio, tudo é 1.500 reais lá. Cara, isso dá quase 10 mil reais, sem muito esforço. Tá? Né? Obviamente tem que multiplicar pelas pessoas, vai dar quase 10 mil reais. Só que tem gente que está entrando nas milhas para poder ganhar dinheiro. E sinceramente é o público que eu mais ensino, tá? A maioria dos meus mentorados individuais são para renda. E aí vamos entender algumas coisas aqui. Primeira coisa, tá? Primeira coisa que nós temos que entender. A milha, ela é a tua moeda. Com esta moeda, você tem algumas opções de ações. A primeira delas, você pode vender essa milha para uma agência que então vai utilizar para vender para um cliente.
Você vai ser um fornecedor que você não vai ter trabalho com o cliente final. E por isso, você vai ganhar de 3 a 6%. Pouco, muito, não vem ao caso. Basta você entender se esse número faz sentido para você. Não é sobre o formato. Faz sentido para você? Você pode fazer isso 10 vezes no ano e chegar aí na média de 30%. Faz sentido? Cara, faz. Eu já tenho um trabalho, já tenho uma renda, 30% ao ano me interessa. Agora, talvez você está lascado como eu estava quando eu comecei. Se alguém me falasse que tinha alguma forma de aumentar os meus ganhos em 30%, não me interessava. Sabe por quê? Porque eu ia continuar quebrado. 30% não mudava nada na minha vida. Eu só seria menos endividado. E eu entendi que esse caminho não servia. E aí eu fui ver os outros caminhos. Se ser um fornecedor não serve para mim, o que serve? E se eu for o cara que compra essas milhas para fazer algo? Opa, daí eu vou ganhar 15, 20% por venda. Opa, já me interessou. Já me interessou. Então você pode ser o agente, a pessoa que vai comprar essas milhas para utilizar. Só que ainda existe um outro caminho, que é o caminho da prestação de serviço, onde você vai dar ou a consultoria ou a gestão de milhas, que é você usar as milhas da pessoa para realizar os objetivos dela. E aí você vai cobrar, no mínimo, 300 a 500 reais numa consultoria, no mínimo 3, 4, 5 mil numa gestão de milhas. Quando eu penso o seguinte, cara, no primeiro formato eu tenho que usar o meu dinheiro. Para usar o meu dinheiro, eu tenho que ter dinheiro. No meu caso, eu não tinha. Segundo formato, eu vou vender as passagens, pacotes, seguro e por aí vai. Interessante, mas eu não tinha acesso às pessoas que viajavam, porque as pessoas da minha volta estavam que nem eu, todas quebradas. Não que seja impossível, porque nada me impede de criar conteúdo, mas ainda assim eu vi que não era o caminho mais lucrativo para mim. E então eu fui para a gestão de milhas, que eu chamava de assessoria na época, e para a consultoria. Lá eu consegui, ganhando de 2, 3, 4 mil por cliente, 4 clientes novos, mínimo 8 mil reais, muda a minha vida. Eu disse, então, é por aqui que eu vou. E acabou. É isso que eu tenho que fazer. Agora, minha meta é como fazer isso mais vezes. Já que eu tinha um trabalho, que era em outra cidade, que eu tinha que viajar. Vou usar, antes do meu dia começar, meio-dia e no final do dia. Ponto, acabou. Gente, depois que você descobre o que você tem que fazer, você apenas tem que fazer. O problema que eu vejo é que a gente está buscando uma melhor forma de fazer. Não tem, meu amigo. Na verdade, assim, pense na melhor forma enquanto você está fazendo a outra forma. Exemplo, vamos lá. Eu estou aqui na bicicleta com vocês. Tem alguma forma mais eficiente de fazer cardio? Óbvio que tem. Eu poderia estar correndo na rua, sem estar falando. Eu com certeza correria muito mais. Mas enquanto eu estou pensando nisso, por que eu não vou fazendo essa aqui? Porque tem gente que pensa e não faz nada. É o que eu mais vejo. A pessoa vai lá, comprou uma mentoria ou um curso de venda de milhas. Aí ele entendeu, ele organizou e ele fica ali. Não, eu estou esperando um momento para começar. Amigo, vai vendendo. Enquanto você está planejando a tua agência. Criou a tua agência, show de bola. Vai vendendo a tua agência, até que vão surgir os clientes de gestão. Mas não fica parado. Gente, eu nunca vi alguém mudar de vida parado. Nunca vi. É comum a sua vida mudar completamente se você estiver em movimento. Tá? Você está lá fazendo um serviço, vem alguém, te acorda, tu, opa, peraí, tem outra oportunidade, vai para outro caminho. Isso acontece direto. Mas você parado em casa, reclamando da vida, olhando o vídeo infinito de YouTube, nunca vi. Gente, 15 minutos de estudo, 45 de prática. É assim que eu organizo. 15 de estudo. Cara, então é isso aqui, beleza, agora eu vou praticar 45 minutos. Não ao contrário. Porque eu vejo gente que estuda 45 e pratica 15. E os 15 que a pessoa pratica é só para dizer que não praticou.
Porque ela está lá preenchendo uma planilha. Ela está lá pintando as bordas de uma planilha. Amigo, isso não muda a vida de ninguém. Isso não muda a vida de ninguém. Negócios é sobre clientes. Clientes é sobre pessoas, pessoas é sobre contato. Quais as pessoas que eu reconheço que eu posso trocar uma ideia sobre viagem? Marrone, eu não conheço ninguém. Tudo bem. No sábado eu vou pegar o meu carro, vou ir para uma rua, vou achar alguns comércios lá que eu consiga trocar uma ideia. Não é fácil, não é confortável. Gente, não é nada. Não é legal. Mas se a tua vida atual não é legal, você tem que escolher qual o não legal que você quer enfrentar. Você entende? É só isso. Cara, qual o não legal que eu quero enfrentar? É o não legal de estar gordo ou é o não legal de suar na academia? Amigo, é só escolher. A diferença é que quando você escolhe o não legal certo, esse não legal começa a ficar legal. Você entende? Quando você decide ler um livro útil, não um livro de autoajuda, um livro prático, talvez você passe 10 horas lendo aquilo reclamando. Mas quando você terminou, você tem condições de fazer algo que te torna melhor. Com milhas é a mesma coisa. Por que a grande maioria escolhe a venda de milhas? Porque é o mais fácil. Eu quase não preciso falar com ninguém. Eu chamo uma pessoa no WhatsApp, troco 3 mensagens com ela. Ela me passa os dados para eu emitir, ou eu passo o usuário e senha e ponto. Mas é por isso que eu ganho 3%. Agora, se eu estivesse falando com o cliente, se eu fizesse 10 orçamentos para vender 2, eu ganharia 3, 4 vezes mais do que o meu fornecedor. Afinal de contas, eu estou trabalhando 3, 4 vezes mais. Assim como a gestão. A gestão é cuidar de um cliente o ano inteiro. Cuidar de um cliente o ano inteiro dá trabalho. E, obviamente, eu ganho 5 vezes mais do que com a agência. Então, no fim, gente, são 2 escolhas. É o que eu quero e como eu vou fazer o que tem que ser feito. E acabou. O pessoal me pergunta, Marrone, mas eu tenho que criar um Instagram? Cara, vamos refletir sobre essa tua pergunta. Vamos refletir. Ter que criar? Não. Mas não ajuda quando você vê um restaurante e você vê que tem um Instagram? Não é legal quando você vê um jardineiro e tem um Instagram, você vai lá e olha os trabalhos do cara? Não é legal quando você está procurando um massagista e tem um Instagram? Cara, é legal. Então tá resolvido, meu amigo. Gente, a gente tem que parar de ficar remoendo sobre aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. Você entende? A gente tem que parar de ficar remoendo sobre aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. Por exemplo, todos os dias, todo mundo deveria criar um conteúdo de Reels para o Instagram. Não é depende, para mim não precisa, é todos os dias, todos os seres humanos que querem criar renda com viagens e milhas, devem fazer um vídeo de Reels. Agora que você anotou todo dia, a sua pergunta é, qual o melhor formato para mim? Acabou. Você não fica lutando mais com o será, não. Você fica lutando com o como. Você entende? Tem coisas na vida que não são negociáveis, a gente não perde teu tempo. O problema é que eu vejo é isso, as pessoas perdem tempo negociando com o que não dá para negociar. Você entende? Por exemplo, eu vejo gente reclamando, ai, como eu queria ter nascido homem, como eu queria ter nascido mulher, como eu queria ter nascido mais alto. Amigo, já foi. Faz 39 anos que já foi escolhido isso aí para mim. Eu posso continuar nessa teoria, por que Deus não me fez com o olho sei lá das quantas? Ou eu posso dizer, cara, agora que eu sou assim, o que eu tenho que fazer para ser o cara? Você entende? Agora que eu sou assim, que eu nasci nesse lugar, nessa cidade, o que eu tenho que fazer para não ser ignorado? Você entende esse jogo? Esses dias eu falei com o mentorado, disse, amigo, olha só, eu crio tanto conteúdo na internet, tanto conteúdo, ninguém na área de milhas cria mais conteúdo que eu. Ninguém. Que quando a pessoa começa a ver os conteúdos, a única pergunta que a pessoa tem para mim é o seguinte, quanto custa? Porque ela já sabe o que eu faço, como eu faço. Ela não tem. Você entende? Ela não tem. A pergunta dela é quanto custa e como eu posso pagar. Acabou. Só que daí o meu concorrente que não cria conteúdo, que está meio ano no negócio, fala, cara, mas é muito difícil.
As pessoas ficam desconfiadas. Mas deveriam, né? Você apareceu há 6 meses. Você não aparece na internet, você quer o quê? Você entende que existe isso na nossa cabeça? Vamos lá, dar um exemplo. Eu comprei uma mentoria que eu estou começando lá hoje. Tá? Hoje de tarde eu tenho 3 horas de mentoria. Eu comprei essa mentoria de um cara que eu já tinha comprado um curso dele. Eu paguei R$1.000 no curso e 5.000 agora na mentoria. Quando eu comprei o curso de R$1.000, primeiro, eu já tinha aprendido com ele gratuitamente. Ele já tinha me dado conteúdo que me ajudou. Aí eu fui lá e comprei o curso de 1.000. O curso de 1.000 me ajudou também. Aí eu cheguei à conclusão que eu preciso da mentoria do cara. E eu paguei mais. Boa noite, povo abençoado. É isso aí. Amém. E eu entendo que quanto mais eu quero, mais eu tenho que pagar. Se esse cara quisesse me vender uma mentoria por R$300, eu não ia comprar. Porque a minha hora vale mais do que R$300. Você está entendendo o jogo? Você está entendendo? É sempre sobre isso. O que eu preciso e quanto custa. Tá, gente? Bora pra ação. Vamos juntos. O dia tá só começando e vai ser infinito hoje. Estou de volta 100% aqui. Quem não é aluno, vai no link da bio do Instagram e toma jeito, tá bom? Conta comigo, um abraço, fiquem com Deus e valeu!